Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz. Estamos aqui para falar sobre as últimas novidades do nosso Vascão. Hoje, em especial, nesse vídeo, vamos conversar sobre ainda o negócio da 777 Partners com o Vasco da Gama e a Vasco SAF, né? Vamos bater um papo sobre o que vem acontecendo, atualizar essas notícias e analisar os próximos passos, o futuro do Vasco. Como é que o Vasco vai ficar, né? Eu venho escutando muito torcedor que está sendo mal informado, né? Colocando nas redes sociais, colocando em perguntas o seguinte: e agora? O Vasco Associativo assumiu, e os salários? Como é que vai pagar salário? O Vasco Associativo não tem dinheiro, como é que vai ser pagar salário? Já atrasou os direitos de imagem. Gente, calma. Essas histórias não estão bem contadas. Né? Não sei qual é o interesse que tem por trás disso, mas as histórias não estão sendo bem contadas. Vamos conversar sobre tudo que está acontecendo. Mas antes, quero pedir para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Não esquece de ativar o sininho das notificações, aquela opção todas, é a melhor, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, tá legal? E pedir aquela moral, né, para que você possa compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa lá que já tem vídeo novo aqui no canal do Gigante, tá legal? Vamos falar então sobre esse imbróglio todo que está acontecendo da Sunset Party com o Vasco da Gama, e aconteceu ontem um capítulo muito importante. Ontem nós tivemos um capítulo importantíssimo nessa batalha judicial aí, né, nessa briga jurídica que está acontecendo entre o Vasco Associativo e a 77 Partners, né, os sócios da Vasco da Gama SAF. Mas para que a gente possa entender bem o que está acontecendo, fazer um resumo aqui. O resumo é o seguinte: semana passada, na quarta-feira da semana passada, dia 15 de maio, o Vasco Associativo conseguiu na Justiça uma cautelar, uma liminar, para que pudesse suspender o contrato da Vasco SAF. Com a suspensão do contrato da Vasco SAF, a 77 Partners, que já teria pago o valor de 31% dos 70% que ela tem que comprar, ela tem direito, ela é sócia majoritária em contrato com 70% das ações. Porém, em contrato diz que ela tem um prazo para integralizar, para comprar esses 70% dessas ações. E até então ela não está atrasada, ela fez 31%, ela comprou 31% das ações e agora em setembro pagar mais uma porcentagem, vai ficar com 58%, e ano que vem ela terminaria de comprar o restante das ações. Então, por contrato, ela tem o poder, ela tem ser um sócio majoritário da Vasco da Gama SAF. A Vasco da Gama SAF é uma empresa que tem dois sócios: o Vasco Associativo, que a gente vai chamar aqui de CRVG, e a 77 Partners. São os dois sócios, sendo que o CRVG tinha 100% na constituição da Vasco SAF e vendeu para a 77 Partners 70%. A 77 Partners se tornou a controladora da Vasco SAF, porque ela tem 70%. Só que esses 70% ainda não foram pagos. Ela tem o poder do controle por contrato, mas ela só pagou 31%, tá ok? Então, quando o CRVG entra na justiça alegando que a 77 Partners vem descumprindo as cláusulas do contrato, e isso em segredo de justiça, a gente não sabe que cláusulas são essas. Agora nós já temos uma ideia, a gente vai conversar sobre isso. Então o CRVG ele entra na justiça e fala: olha, o meu sócio está descumprindo cláusulas no contrato. Isso não está legal, eu quero que suspenda o contrato e que um juiz julgue essa situação. O juiz acha isso justo, suspende o contrato. Quando se suspende o contrato, a 77 Partners continua dona de 31%. Porém, aquele acordo que ela tinha por causa do contrato de ter 70%, se o contrato está suspenso, ela perde isso. Então, o restante, né, que seria 39%, que ainda não foram integralizados, passam para o Vasco para o CRVG. O CRVG, que já era detentor de 30%, com esse 39% passa a ter 69%. E a 77 Partners 31%. Isso é uma constituição momentânea, enquanto estiver em vigor a cautelar. E essa é a situação que vigora hoje. Bem, isso aconteceu no dia 15 de maio, na semana passada. Então o CRVG passou a ter 69%, e a 77 Partners 31%. O direito da 77 Partners está garantido. O que ela comprou está lá, as ações dela estão lá. Ninguém tirou as ações da 77 Partners, ela já foi expulsa do Vasco, não é nada disso que está acontecendo. Apenas o contrato está suspenso para se discutir se o parceiro, se o sócio está cumprindo o contrato ou não.
ok? O juiz vai tomar uma decisão sobre isso. Aí teve a história do perito que teve lá na Vasco SAF, foi barrado. Isso é uma história que nós já conversamos aqui, um absurdo que aconteceu. Mas aí o que a C7 Partners fez? A C7 Partners se sentiu incomodada, direito dela, e fez um agravo no instrumento num desembargador. Ou seja, o Vasco conseguiu cautelar numa primeira instância, a C7 Partners tenta numa segunda instância, que é o rito do judiciário brasileiro, que é um desembargador, que está acima do juiz da primeira instância. Esse desembargador, o que ele pode fazer? Ele analisa o pedido da C7 Partners, esse pedido é chamado de agravo de instrumento, ele analisa o pedido da C7 Partners e ele toma uma decisão. Se ele vai acatar, se ele vai dizer sim, ou se ele vai falar, não, ó, é melhor ficar, eu concordo com o juiz da primeira instância e se mantém a liminar. Então a C7 estava muito confiante, chegou a emitir uma nota que o controle ia voltar para a mão deles, e assim que o controle voltasse para a mão deles, os direitos de imagem seriam pagos, não seriam colocados em dias, porque tem uma falácia rolando que os direitos de imagem estão atrasados e a culpa já é do CRVG, que não pagou, porque ele que assumiu e não pagou no dia 20. Isso é outra falácia que está acontecendo aí, que a imprensa gosta de ficar falando essas besteiras para criar tumulto, né? Era um dia de jogo, Vasco Fortaleza, então os caras queriam criar tumulto, os canais que se dizem vascaíno foram criando esse tipo de tumulto, mas enfim, vamos nós. Então, ontem o desembargador julgou o pedido da C7 Partners de retomar, de cancelar essa liminar e voltar tudo como era antes. O desembargador julgou e falou que era improcedente, ou seja, o desembargador julgou e disse, olha, C7 Partners, não, eu vou manter a decisão do juiz de primeira instância. E por que ele manteve a decisão do juiz de primeira instância? E aí o desembargador ele escreve lá, entre outras coisas, com os termos bonitos, mas uma das coisas que chamam muita atenção, ele diz o seguinte, olha, você, C7 Partners, não está me mostrando, através de documentos, de provas, que o pedido do CRVG está errado. O CRVG me trouxe muita documentação, muitas provas do que o que você está fazendo está errado. E aí o juiz lá deu a liminar, da primeira instância. Você que está contestando isso, você só fala, você não trouxe prova nenhuma. Você não trouxe nenhum documento provando que o cara estava errado. Como é que eu vou te dar, retomar isso? Então eu vou ficar com o juiz da primeira instância, com a primeira decisão. Eu vou manter a decisão por causa que você só contestou, você só falou. Mas o outro lado me trouxe um monte de documento provando que você está fazendo besteira. E você não me prova o contrário. Você só fala. Só blá blá blá. Então eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Entre outras coisas que o juiz disse o seguinte também. Há vários indícios que aportes foram feitos com retiradas de valor seguidas, com seguidas retiradas de valor para empresas que não fazem parte do objeto da Vasco SAF. Há vários indícios de que foi feito aporte e retirada em seguida. A gente sabe de 2023. O aporte de 2022, no final de 2022, em setembro de 22, em 23 houve uma retirada de 5 milhões de dólares. Os caras aportaram 120 milhões de reais e retiraram 25 milhões de reais, deixando só 95. Pelo que o juiz coloca, os S's que o desembargador coloca, dá a entender que em outros aportes houve mais retirada de dinheiro. Colocou dinheiro e saiu dinheiro. Esquisito pra caramba, né? Mas o Vasco, o CRVG, sabe o que está escrevendo e provou isso. E a C7 Partners não conseguiu provar nada. Então, aí já fica estranho o negócio. Outra coisa é que eu falei aqui, né? O grupo do Pedrinho, o grupo político do Pedrinho, que são hoje a situação no Vasco, que estão hoje liderando o Vasco, é um grupo muito forte na Justiça do Rio de Janeiro, muito forte. Não podemos esquecer que o Salgado foi eleito sob uma liminar, e ninguém conseguiu caçar a liminar. Um desembargador, ninguém caçou a liminar, ninguém conseguiu caçar a liminar. Foram várias tentativas do Levin, de outros grupos ligados ao Levin, de torcedores, de sócios associados do Vasco. Ninguém caçou a liminar. O Salgado foi eleito, ficou 3 anos sob júdice, vendeu o Vasco tudo como uma liminar. O poder dele era uma liminar. Ah, ele foi eleito. Tá bom, vamos dizer que tá ok. Mas não foi julgado. A liminar dele não foi julgada. Ele acabou sendo um presidente sob júdice. E mesmo assim fez o que fez, olha a besteira que fez aí, olha como entregou o Vasco para as 7 partes.
Agora vamos tentar ver, isso foi o que aconteceu ontem, né? Agora vamos tentar ver o que pode acontecer com o Vasco. E agora? Como é que vai ficar o Vasco na mão do CRVG? Vai voltar tudo como era antes? Ai, vamos atrasar tudo, vai começar a ter penhora. Eu não sei. Ontem eu estava assistindo um vídeo e o apresentador estava dizendo: como é que vai ser isso agora? Vai ter dinheiro? Como é que vai pagar? Sabe? Porque eu não sei se vai ter dinheiro. Vai contratar gente no meio do ano, porque sem o dinheiro do aporte, o Vasco fica numa situação muito difícil. Será que fica? É isso mesmo? Olha, sei. Já acho leviano esse tipo de afirmação, porque você não está vendo o caixa do clube, né? Como você está se afirmando isso? Você sabe as rendas futuras do Vasco, os recebimentos futuros, vou falar uma besteira dessa, mas a gente vai ver isso agora. Vamos ver como é que fica o Vasco. Cara amigo torcedor, o Vasco, agora, a Vasco da Gama SAF, ela está sob o comando do CRVG. Como se isso fosse horrível. Em nossos 100 e poucos anos de história, nós sempre fomos CRVG. Nós nunca fomos SAF. Nós somos SAF de 2022 para cá, gente. Foi o CRVG que tem todos os títulos do Vasco, é do CRVG. Todas as dívidas também. As dívidas fazem parte de qualquer empresa. E o CRVG tem as suas dívidas, que não são impagáveis, não são absurdas. Vê aí o rival com dívidas gigantescas, o Fluminense também com dívidas absurdas, grandes, o Atlético Mineiro. Todo mundo tem dívida, cara, no futebol brasileiro. O negócio é equacionar e pagar elas, saber como pagar. Bem, mas vamos voltar à nossa realidade, que é a SAF, né? E eu não sou contra a SAF, não, eu sou a favor da SAF, só acho que não precisa vender a maior parte das ações para um investidor. Eu acho que você pode fazer um negócio com o investidor, vender 40% das suas ações, ficar com 60% e o controle ficar sob o associativo. Não vejo problema nenhum nisso, né? E você tem um parceiro investidor que tire 40%. Por que que o Vasco tem que ser um investidor sempre menor? Mas, enfim, vamos conversar agora como é que fica o Vasco na mão do CRVG. Olha, o Vasco fica com todas as receitas. Essa é a primeira pergunta. Fica também com todos os débitos, com todos os pagamentos. Sim, fica. Mas o Vasco, o CRVG, fica também com condição de captar novas receitas. Então o CRVG, ele agora, porque com a liminar mantida, isso deve demorar mais uns 6 meses aí, né? Porque vai ter o conselho arbitral, o tribunal arbitral, que vai decidir a questão, mas a ação vai ser julgada, enfim, vai ter essa confusão aí, vai ficar aí uns pelo menos os próximos 6 meses. Então, nessa montagem desses 6 meses, o CRVG tem que assumir agora a Vasco SAF e também assume todas as receitas e assume também todas as despesas. Ora, o Vasco vai continuar sendo tocado como vinha sendo tocado pela C7 Partners, com o dinheiro do próprio Vasco. O aporte, meu Deus, o aporte, meu Deus. O Vasco Associativo assumiu na sexta-feira passada e só tinha 700 mil reais no caixa. Cadê o dinheiro? Cadê a C7 Partners? Está gerando dinheiro. Sem a C7 Partners a gente vai quebrar. Com a C7 Partners nós estamos quebrando. O Vasco SAF está quebrando com a C7 Partners na gestão. Tem que ser falado isso, os canais têm que começar a falar isso. O Conselho Fiscal da Vasco SAF, e olha que ele é composto por 3 pessoas, sendo que 2 são indicações da própria C7 Partners e uma só do CRVG. Esse Conselho Fiscal já está entrando com uma orientação da empresa pedir recuperação judicial. Uma empresa de 2 anos. A Vasco da Gama SAF, com a C7 Partners no comando, pegou empréstimo em banco. Para quê? Se o cara tem dinheiro pra caramba, se o cara tá fazendo aporte, para que tá pegando dinheiro em banco? Porque ela vive disso, de montar a empresa, pegar empréstimo e levar dinheiro para outro lugar. Os caras são golpistas, pô. Então o CRVG tem que botar ordem na casa, ajustar matematicamente a contabilidade e começar a receber agora o patrocínio da Betfair, 45 milhões, agora o dinheiro da Copa do Brasil, 3 milhões e pouco. Quando você fala de imediato do dinheiro, direito de imagem, atrasou o direito de imagem, vai pagar porque ganhou o jogo do Fortaleza. Atrasou o direito de imagem entre muitas aspas. Porque há um combinado com os jogadores de pagar o direito de imagem de alguns jogadores. Não são todos que têm direito de imagem. Há alguns jogadores no dia 20. Só que você assume... o Vasco assumiu, o CRVG assumiu a SAF no dia 17. E só tinha 600 mil reais no caixa. Então, olha só, a empresa Vasco SAF, sobre a direção da C7 Partners, ela tinha um compromisso para pagar no dia 20
E no dia 17 ela só tinha 700 mil em caixa. Ela ia atrasar. Ela ia atrasar. Ah, ela nunca atrasou. É mentira. Existem informações. Essa informação foi dada, tem que se fazer justiça. Essa informação foi dada pelo canal Atenção Vascaínos, pelo jornalista Flávio Dias, que a C7 Partners sempre comunicava aos jogadores que não ia pagar no dia 20. Às vezes pagava dia 20, mas às vezes era dia 21, às vezes era 22, às vezes 23, 24, 25. A diferença é que ela avisava, falava assim, ó, dia 23 nós vamos fazer o pagamento, tá? Dia 25 a gente vai fazer esse pagamento aí do dia de maio, tá tudo certo, mas vamos fazer dia 25. Nunca fazia no dia 20. O que aconteceu é que o associativo não fez esse aviso, não fez o aviso porque não sabe quando ia ter dinheiro. Acabou de assumir o negócio, o caixa estava vazio, o caixa está pelado. Não, maio é normal, o caixa está vazio. É normal uma ova, seu Lúcio Barbosa. Existe uma dificuldade mundial no mês de maio, mas ninguém fica com caixa 700 mil reais só. Isso é uma maluquice, isso é mentira. Não tenta normalizar o que está errado. Onde é que está o dinheiro? Cadê o dinheiro que vocês... E tem muita coisa errada, né? Tem coisas que já vazaram para a empresa, que a gente sabe, eles não estão pagando empresários. Eles não pagam empresário. A C7 Partners tinha que estar pagando os empresários, não está pagando. Não pagar empresário é um problema na hora de contratar jogador. Você tem dificuldade, sabe por que você tem dificuldade? Porque o empresário fala assim, pô, vou levar o cara pro Vasco. O Vasco não me paga. A minha comissão, que o empresário vive de comissão, cara. Pô, vou levar meu jogador pra lá pra quê? O cara não tá pagando, ele paga salário, paga tudo certinho, mas não paga pra mim, cara. Entendeu? E aí, se não paga o empresário, fica mais difícil. Fica muito mais difícil você contratar jogador, porque você fica sem credibilidade no mercado. Você pode até atrasar pagamento dos acordos que você fez com o clube. Você não pode atrasar empresário. Porque o empresário tem jogador em vários clubes. Né? Então, o empresário não quer saber se você não está pagando o clube. Ele quer saber se está pagando a ele e ao jogador dele. É isso que tu tem que fazer. Essa tem que ser as prioridades. Né? E pagar os clubes para não tomar transfer ban. Não esquece que a C7 Partners já tomou transfer ban. Ano passado tomou um transfer ban. Só que a janela estava fechada, não podia contratar ninguém mesmo. Eles deixaram tomar o transfer ban para depois se acertar com os clubes. É uma gestão temerária. Os caras têm gestão temerária, mas agora está na mão do CRVG. Então, meus amigos, em vez de ficar nesse desespero, ai, como é que vai ser para pagar salário? Vai ser porque o Vasco tem dinheiro, o Vasco recebe dinheiro. O Vasco tem a Betfair, vai entrar agora, 45 milhões. O Vasco tem o dinheiro da Copa do Brasil, nós vencemos o jogo, entra mais 3 milhões e 600 mil e mais uns quebrados aí. O Vasco tem os direitos de transmissão do campeonato, que entra agora em junho. O Vasco vai receber em junho. Né? O dia da Betfair e os 3 milhões vai dar um desafogo até junho, e aí em junho você recebe a televisão, que é uma grana alta, né? Perto de 100 milhões. Se Vasco tem outros patrocínios, o Vasco tem dinheiro para receber. O Vasco começa a ter recursos, e o Vasco pode aumentar os patrocínios, o Vasco pode botar patrocínio no Omoplata, né? O Vasco pode começar a ter criatividade, né? na barra da camisa. O Vasco pode começar a ter criatividade de trazer mais patrocínios para o Vasco. Né? O Vasco perdeu uma oportunidade, já falei aqui. Se você sabe que maio vai ser ruim, por que você não faz? O Vasco ficou sem patrocínio desde janeiro. O Vasco viveu sem patrocínio. O Vasco viveu de janeiro até agora maio, sem atrasar salários, vamos botar assim, ó, sem aporte. O aporte é só em setembro, os caras não fizeram aporte de dinheiro nenhum. Não tem um dinheiro novo de entrada. O Vasco viveu sem aporte, sem patrocínio, Master. De janeiro a maio. E não atrasou salário. O Vasco vive do seu próprio dinheiro, cara. A Vasco SAF, ela paga as coisas com o dinheiro que entra do próprio Vasco. O Vasco está sendo gerido com o seu próprio dinheiro. A gente deu 70% para uma empresa para ela colocar... É muito barato o que o Vasco fez. Pra você ter uma ideia, ela comprou o Vasco por 700 milhões, 70% de 700 milhões. Ela quer vender os 30% dela por 600 milhões. Olha como o Salgado vendeu o Vasco lá embaixo. Tudo por causa de comissão, para ganhar o seu dinheiro, para ganhar um dinheirinho, sair mais rico do que já é. Um homem rico, cara. Um homem rico. Não tem escrúpulo nenhum. E olha, estou apoiando o grupo do Pedrinho, estou apoiando o Pedrinho, não politicamente, estou apoiando as ações que ele está fazendo. Acho que tomou uma atitude correta, era o que tinha que ser feito, mas já não concordo com a ideia de que você tem que pegar a Vasco SAF e vender para um grupo estrangeiro, que essa é a única solução. Não é. A solução é o Vasco tocar o Vasco. A solução é o Vasco tocar o Vasco. Vende uma porcentagem menor, abre para a torcida comprar. Aposto que a gente vai lá e a gente compra 30%, 40% e bota capital dentro da Vasco SAF. Vamos comprar as ações, bota para a torcida comprar as ações.
né? Mas, não sei, o objetivo do grupo do Pedrinho parece que sempre foi esse, né? Assumir o comando, tirar essas 7 partes e revender para ganhar também a sua comissão, né? Agora, isso é uma insegurança jurídica que isso vai gerar. Não é, porque o que acontece é que se você tiver um parceiro correto, que cumpra tudo que está no contrato, não tem segurança jurídica nenhuma, não tem o porquê do CRVG, o dono que vai ter só 30% no futuro, ficar entrando na justiça. O pedido foi feito corretamente. A 7 partes está quebrando lá fora e não cumpre pelo que o desembargador falou. Não sou eu que estou falando, não é o Pedrinho, o desembargador falou, está escrito no desembargador. Há indícios de várias quebras contratuais, de várias cláusulas contratuais que não estão sendo cumpridas. Está lá no despacho do desembargador, isso é na internet, só pesquisar que vocês vão ver. Tá legal? Então, como é que o Vasco fica? O Vasco fica como vem ficando, sendo tocado com o dinheiro dele mesmo. O Vasco vai ser gerido pelo próprio Vasco. Sempre foi. Com a 7 partes sempre foi assim. Né? Até porque os caras fazem um aporte e tiram, pô. Eu não tiro o aporte todo, mas tira uma parte. Então o Vasco nunca teve esse dinheiro todo na mão. O Vasco vem sendo roubado desde que assinou o contrato. Um negócio que só acontece com o Vasco. Tá legal? Então não é para ficar desesperado, nada desses canais aí de desespero. Como é que vai ficar o Vasco agora? O Vasco não vai contratar ninguém na janela de junho. É mentira. É mentira. O Vasco vai trazer... O Felipe Coutinho tá bem caminhado, né? Você fala que praticamente certo. É difícil, mas ele está muito bem encaminhado. Parece que vai vir mais um meio de campo, um atacante aí, também um nome forte, que vem do mercado, que vem da Europa, né? O Cuejá, as conversas retomaram. Cara, o Vasco tem condições de trazer, rapaz. O Vasco tem condições de trazer jogador, porque o Vasco tem um fluxo financeiro grande. Devem sair alguns jogadores do Vasco no meio do ano, né? O Serginho Kossofo deve sair, né? O Rossi parece que não vai querer ficar, parece que não vai ficar. Então tem algumas coisas acontecendo, a gente vai trazer isso no próximo vídeo, falando sobre o elenco, sobre como vai ser essa janela. Então vai ter aí um escape na folha para trazer outros jogadores. Gente, calma, para de pensar que o associativo é a tragédia. O associativo foi que nos deu todas as glórias até hoje. Então vamos ter calma. Também trouxe todas as dívidas que nós temos até hoje. Todos os clubes têm dívidas. Todos os clubes têm dívidas. E o Vasco, a empresa, a Vasco vai continuar tendo dívidas. Você sempre faz dívidas. O que não pode é as dívidas não estarem equacionadas e ficar naquela confusão de penhora. Aí todo o dinheiro que você entra, você era penhorado, lembra? Com a SAF, a penhora acaba, porque o Vasco vai cumprindo o RCE. Então, o Vasco vai continuar sendo tocado com o dinheiro do Vasco. Lembra, torcedor? De janeiro até maio, nós não tínhamos patrocínio master, não tivemos aporte e não atrasamos o RCE, não atrasamos salário, não atrasamos o tal do direito de imagem. Ou seja, o Vasco é tocado com o próprio dinheiro do Vasco. E olha que o primeiro semestre ele é fraco, porque o forte é o segundo semestre onde entra o dinheiro da televisão. Tá legal? Então vamos ficar calmo, que no final das contas, se tiver uma gestão boa, né, o Pedrinho tiver que agora que é a hora da verdade, ele tem 6 meses para mostrar. Se tiver uma gestão boa, o Vasco vai ser bem tocado. Tá legal? Para encerrar, pedir para que você deixe aquele seu like, né? Pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Pedir que você ative o sininho das notificações, né? Deixe seu comentário aí, o que você acha disso. Você acha realmente que o associativo não vai pagar salário? Como vai ser para pagar salário agora? Não vai ter como pagar? Você acha exatamente isso? Ou você já está mais tranquilo? Se você acha que o Vasco vai conseguir pagar os salários em dias, vai dar tudo certo. Deixa seu comentário aí, o que você acha. Tá legal? Gente, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.